Olá, alunos, boa tarde, a paz do Senhor a todos. Essa é a nossa primeira aula online, aula gravada da FAESP sem extensão Itaquera, nosso curso básico em teologia. E resolvemos então gravar essas aulas para que vocês possam acompanhar os estudos e não interrompermos devido ao momento em que estamos atravessando, né? Estamos aqui em casa. E eu acredito que a maioria de vocês também deve estar em casa nessa quarentena, mas temos fé em Deus que logo tudo isso passará e podemos voltar nos encontrar presencialmente na nossa aula. Estamos estudando então o nosso curso básico de teologia, a matéria de teologia sistemática, estudo sobre escatologia. Mas antes que nós iniciemos o nosso estudo, eu quero fazer uma oração neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor alcance nesse momento a todos os que estão ouvindo esta aula, os alunos, a todos aqueles que estão em seus lares, ou aqueles que estão trabalhando, que estão fora dos seus lares. Nós pedimos a Tua proteção e a Tua graça, que a Tua mão se estenda sobre a vida de cada um dos Teus filhos, que apesar do momento difícil em que nós estamos vivendo, mas nós confiamos na Tua proteção, na Tua provisão e na Tua graça para suportar esse momento difícil. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, dirige-nos nesta aula, Senhor Deus, nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nas últimas aulas que nós tivemos, estávamos entrando no capítulo 7, que traz por título A Grande Tribulação. Você tem aí o seu livro com a matéria. Eu tenho aqui também a minha Bíblia na versão Almeida Revista e Corrigida e também na versão atualizada. Portanto, temos essas ferramentas para que possamos fundamentar o nosso estudo de escatologia. Vocês também têm uma outra ferramenta, que é o livro que nós estamos usando nesses meses. E nas últimas aulas nós falamos, sobre sinais dos tempos, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, e agora vamos entrar no capítulo 7, a grande tribulação. Restando depois mais 3 capítulos, a volta de Jesus em glória, o milênio e o julgamento final. Muito bem. Vamos dar início então à aula de hoje, página de número 79 do nosso livro de teologia sistemática, escatologia. E no capítulo 7, o último capítulo, nós nas últimas aulas tínhamos entrado nesse assunto, começamos a falar sobre a grande tribulação. Vamos acompanhar o nosso estudo usando os mesmos tópicos que você tem aí no seu livro. Então tenha em mãos o seu caderno, prepare aí uma caneta ou qualquer outro recurso que você tem para fazer as anotações que porventura você achar necessário. Então, capítulo 7, a grande tribulação. Tópico A, o que significa a grande tribulação? Número 1, a grande tribulação é um período de sofrimento de proporções ainda não conhecidas, que há de passar sobre o mundo. Portanto, nem a Primeira, nem a Segunda Guerra Mundial, nem a crise de 1927 da Bolsa de Valores, nem a febre espanhola, a gripe espanhola, nem a peste bubônica durante a Idade Média, hão de se comparar ao período de sofrimento que haverá na grande tribulação. Já falamos sobre isso em algumas aulas, que a igreja não vai atravessar esse período, porque a igreja já estará no céu arrebatada, após passar pelo tribunal das obras, a igreja estará nas bodas do Cordeiro, enquanto na terra haverá grande tribulação. Isso não quer dizer que a igreja não experimentará o período do princípio das dores. Inclusive, é bom falarmos sobre isso porque o que está acontecendo no mundo inteiro hoje, não é só no Brasil, já é então o princípio das dores
relatado pelo Senhor Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 24. Então a grande tribulação é um período de sofrimento de proporções ainda não conhecidas, que há de passar sobre o mundo. Esse tempo é também chamado de grande aflição, grande angústia, angústia de Jacó, né? São outros nomes que se dá a esse período. A angústia vai afligir os povos em proporções tais que superará todo o sofrimento que o mundo até então tinha experimentado. A palavra de Deus usa as mais fortes expressões para se referir a esse tempo. Chama também de dia de indignação, dia de angústia e ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Esse é o período da grande tribulação. Nós estamos experimentando já nesses dias tempos difíceis. Agora você imagina esse período sendo aumentado 5, 10, 20 vezes mais, né? Não vale a pena ficar aqui na terra durante a tribulação, não é? Chegou o tempo de nós nos prepararmos, quem não está preparado ainda, de se desembaraçar das coisas deste mundo e esperar em Cristo para subir no arrebatamento da igreja, na primeira ressurreição. Porque ninguém vai aguentar a grande tribulação, não é? A grande tribulação é chamada também de dia da vingança. Por que dia da vingança, né? O que significa dia da vingança? Significa que os povos que rejeitaram ao Senhor e a sua palavra, seguindo o diabo, na grande tribulação, Deus os entregará ao seu Senhor que escolheram. Nós vimos nos últimos dias aí, vocês puderam acompanhar a zombaria que foi no carnaval com a pessoa de Cristo, com o nome de Deus, com o Evangelho, tudo que se referia ao Senhor. Nós vimos a grande zombaria que houve aí e temos percebido também que nos últimos tempos a humanidade tem vivido como se Deus não existisse. Mesmo conhecendo a justiça de Deus, que o Senhor é um fogo consumidor, mas deliberadamente a humanidade decidiu viver longe de Deus, virar as costas para o Senhor, principalmente na Europa, né, nos países mais ricos, ali onde não há mais igrejas praticamente, é proibido em muitos lugares se pregar o Evangelho, e as pessoas estão vivendo como se Deus não existisse. E elas conhecem a Deus, porque na Bíblia Sagrada, no capítulo 1 de Romanos, nos versículos de número 18 e 19, a palavra de Deus diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. É importante a gente lembrar que impiedade é a qualidade daquele que não teme a Deus. In é não. Piedade é devoção. É aquele que não é devoto a Deus, aquele que não tem relacionamento com Deus, aquele que não teme ao Senhor. Sabe da sua existência, mas não o teme. No versículo de número 32 desse mesmo capítulo, os versículos antes um pouco, 28, 29, 30, 31, o apóstolo Paulo faz uma relação dessas práticas da iniquidade, desses pecados, e no 32 ele conclui dizendo: os quais, conhecendo a justiça de Deus. Então, a situação aqui é a seguinte: o homem conhece a Deus, conhece a sua justiça, mas prefere pecar deliberadamente, como se Deus não existisse. Porque diz o texto: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Portanto, a tribulação, meus irmãos, será um período de vingança.
porque o Senhor vai dar a justa retribuição àqueles que decidiram viver para Satanás. Também haverá um tempo de vingança para aqueles que zombaram da palavra de Deus, para os que perseguiram os cristãos e principalmente para os que pecam deliberadamente, né? Temos visto nos últimos tempos que o homem tem ultrapassado muitos limites. O pecado tem descido a níveis insuportáveis. Então, a retribuição desse pecado será na grande tribulação. Pois o mesmo livro de Gênesis, no capítulo 3, o versículo 23, diz a palavra do Senhor: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então a tribulação é um tempo em que a ira do Senhor há de se revelar sobre os habitantes do mundo. Todos os habitantes do mundo. Muito bem, na página número 81, o comentarista traz o tópico B, o tempo da tribulação. Quando se dará essa grande tribulação? Ela será na 70ª semana da visão profética de Daniel. Os irmãos lembram que nós estudamos Daniel e o profeta recebe a revelação de 70 semanas, das quais 69 já se cumpriram. Estamos vivendo o intervalo entre a 69ª e a 7ª semana, que iniciará-se com a revelação do anticristo e posteriormente com o arrebatamento da igreja. Veja, a tribulação começa com a vinda de Jesus nas nuvens, né? A vinda de Jesus nas nuvens. A grande tribulação, vamos voltar um pouquinho aqui. A grande tribulação começa com a vinda do Senhor nas nuvens e o texto diz, na página 81, este fato nos dá base para afirmar que a igreja de Jesus não estará na terra durante a grande tribulação. A palavra de Deus fala do princípio das dores, isto é, de acontecimentos dolorosos que precedem a grande tribulação. Veja o que nós estamos vivendo nesses dias do coronavírus, irmãos. É um sinal da vinda de Cristo, para nós ficarmos bem atentos. Vejam, analisando o tempo que nós estamos vivendo. O grande problema do coronavírus é a falta de uma vacina eficaz. Se surgir aí, né, daqui para frente, se a gente perceber que o vírus foi contido, muito bem. Mas se ele se alastrar de uma forma que não haja num tempo curto uma vacina, 2, 3 anos, e se surgir alguém no cenário mundial que descubra uma vacina, que resolva o problema da humanidade, que organize os países a ponto de sobreviverem a essa pandemia, nós estamos vendo que no mundo inteiro estão acontecendo quarentenas. Então, um dos reflexos dessas quarentenas é de que haverá uma crise sem precedentes, uma crise econômica sem precedentes, num cenário mais tenebroso, uma crise econômica que vai abalar todas as nações. Fome, desemprego. Então, se este é um cenário ideal para o surgimento de um anticristo, de um homem que vai resolver todos os problemas da humanidade. Portanto, esse tempo da grande tribulação começa com a vinda de Jesus nas nuvens. Na página número 82, vamos em diante. A grande tribulação é o tempo da ira de Deus. Para os salvos, a ira de Deus já passou. Jesus levou o nosso pecado de modo que para nós cessou o motivo da ira de Deus. Nós não estamos mais debaixo da ira, estamos debaixo da graça do Senhor. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, eu gosto sempre de fazer menção do livro de Romanos, pois aqui está descrita a doutrina da salvação. Capítulo 8 diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não há nenhuma condenação para nós.
Se não há nenhuma condenação para os salvos, como é que a igreja vai passar por uma condenação da tribulação? Não faz sentido aqueles que creem que a igreja passa pela tribulação. Também, no Romanos capítulo 5 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Se temos paz, para nós não haverá mais ira. E aí, por quê? Mas e esses tempos que estamos vivendo? Ainda não é a ira do Senhor. A ira do Senhor se derramará na grande tribulação. Letra B, na página 82. A grande tribulação é na palavra profética prefigurada como a noite, né? Mas a mesma passagem diz que os crentes não são da noite, mas filhos do dia, filhos da luz. Então, a tribulação não é para a igreja. A palavra de Deus nos dá a promessa de que podemos escapar destas coisas. Vamos ler aqui Lucas 21 e 36. Há um texto que fala sobre esse assunto, Lucas 21 e 36, quando o Senhor Jesus estava falando sobre esse tempo difícil, disse na sua palavra: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Veja, que versículo importante, né? Essa advertência para nós. Vamos repetir o versículo? Lucas 21 e 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos. Ou seja, para que você seja digno, para que você se encontre numa posição, para que você alcance uma posição de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Como é que você pode evitar tudo isso que vai acontecer? Sendo arrebatado. E como é que você pode ser arrebatado? Vigiando e orando, estando na presença de Deus e aguardando o arrebatamento da igreja. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Veja, Lucas 21 e 36, o contexto desta passagem aqui é no sermão profético da grande tribulação, da vinda do Filho do Homem, né? Da vigilância. O Senhor Jesus nos exorta a vigiar em todo o tempo para não sermos pegos de surpresa. Então a grande tribulação iniciará-se com a vinda de Jesus nas nuvens. As figuras proféticas, página 83. As figuras proféticas nos mostram claramente que os crentes serão salvos da tribulação. No Antigo Testamento temos, irmãos, Sodoma e Gomorra. É um exemplo. O Senhor destruiu Sodoma e Gomorra, mas antes tirou de lá a família de Ló. O dilúvio. O Senhor destruiu a humanidade, mas antes tirou de lá a família de Noé. Isso são figuras de que antes de vir a destruição, Jesus levará a igreja para si. Tópico C, por fim. Tópico E, desculpem. A palavra de Deus mostra claramente que a igreja é um impedimento para a manifestação do anticristo. Nós lemos, alguns dias atrás, na sala de aula, recordando, segunda aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, nós lemos quando o apóstolo Paulo falava sobre a vinda do Filho do Homem, a manifestação do anticristo, que precederia essa vinda do Filho do Homem. No capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2, no capítulo 6, diz: e agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu tempo seja manifestado. O que detém a grande tribulação e o surgimento do anticristo é a presença da igreja ainda na terra. Muito bem, vamos adiante. Letra C, ainda na página de número 83. Satanás, o anticristo e o falso profeta.
vemos que durante o período da grande tribulação, Satanás agirá de uma forma plena na terra, representado pelo anticristo e pelo falso profeta. O anticristo é um líder político e o falso profeta é um líder religioso. Ambos agirão orientados por Satanás. Por isso dizemos que Satanás dominará de modo completo a terra durante a grande tribulação. Abreviamos aí para não ficar tão extenso. Quando nós falamos de Satanás, o anticristo e o falso profeta, chamamos de trindade satânica. Página 83, o comentarista diz: essa trindade satânica é a causa visível dos terríveis sofrimentos na grande tribulação. Vamos em frente. Satanás e o dragão, ou seja, a mesma pessoa, né? Aqui na página 84, o comentarista diz: Satanás e o dragão são a mesma pessoa. O Satanás é a antiga serpente, o dragão, dominarão de modo completo a terra durante a grande tribulação. Aqui parece que o comentarista está falando de duas pessoas, dois seres. Não, é um só. Já vimos que Deus, página número 84, já vimos que Deus nesse tempo entregará o homem a ele, a quem os homens escolheram e serviram. Muitas pessoas hoje deliberadamente são satanistas. Na grande tribulação, o Senhor então os entregará ao seu Senhor. Já que vocês querem servir a Satanás, então aproveitem aí a grande tribulação para vocês servirem a ele. Porque não nos enganemos. Durante a tribulação haverá os que serão castigados, mas aqueles que infligirão também castigos sobre os habitantes. Satanás e os seus representantes, o anticristo e o falso profeta. Então, quais são esses dois personagens? O primeiro é o anticristo. Será um homem comum, nascido de mulher. Lá em Apocalipse capítulo 13, a Bíblia diz que ele ouviu surgir do mar, ou seja, mar representa povo, pessoas, e será vestido de poder e preparação de proporções jamais vistas. Ele atuará no espírito de Satanás, ou influenciado por Satanás. O poder satânico fará do anticristo o super-homem, que ele realmente será, e que já está operando no mundo, chamado espírito do anticristo. Ou seja, esse movimento contrário a Deus, a sua palavra, ao seu povo, já existe desde a criação. Nós vemos ali quando Abel foi assassinado por seu irmão Caim é uma figura do anticristo, porque era inimigo da obra de Deus, inimigo de todo aquele que se relaciona com Deus. Então, ele vai ser um homem comum, nascido de mulher, nós não sabemos quem é ainda, mas a igreja saberá quem é. Letra B, os diferentes nomes dele revelam quem será e revelam também o seu caráter. Ele é chamado na Bíblia de a besta. Por que besta? Porque é um besta, né? Também, mas porque a palavra besta, ela é atribuída a feras, e vem do inglês best, grande, melhor, superior, Então por isso é besta. Besta é porque é alguém grandioso, alguém espetacular, por isso é chamado de besta. Besta por causa da sua grandiosidade. Ele é chamado também de homem do pecado, porque durante o período da tribulação, o pecado não terá freio. Depois que a igreja for retirada da terra, o pecado que hoje já é uma constante, Nós vemos aí quantas pessoas hoje se declaram homossexuais, condenam a palavra de Deus, falam mal do evangelho. Quantos cristãos são perseguidos no mundo inteiro? A mídia, os filmes, as redes sociais, a prostituição, não há limites para o pecado do homem, O fim dos casamentos, as uniões entre homens
com homens, mulheres e mulheres, a ideologia de gênero. Então tudo isso faz parte de um plano que quer fazer com que o Deus não puna os pecadores. E se o ser humano não tem noção da justiça de Deus, o seu pecado não tem limites. Então ele é chamado de homem de pecado, filho da perdição, anticristo, assolador. Letra C, a personalidade do anticristo. Ele será extremamente inteligente, motivo porque conquistará a admiração do mundo. Veja, quais são os grandes problemas da humanidade hoje? Doenças, enfermidades, fome, crise, guerras. Então esse homem será um homem hábil, um político inteligente, que solucionará o problema do mundo, que fará com que judeus e árabes sejam pacificados, com que haja paz no mundo inteiro, né? Com que as nações se unam num projeto de globalismo e, consequentemente, ele trará com essa união a solução do mundo para os problemas mundiais. Veja, como é que ele pode fazer isso? Por exemplo, se nos países de primeiro mundo sobra recursos, sobra dinheiro, países como Canadá, Suécia, Noruega, Finlândia, Suíça, né? Se há países riquíssimos no mundo, há países miseráveis também, onde a qualidade de vida está abaixo da pobreza. Então, fazendo o remanejamento de recursos entre as nações, você resolve os problemas da humanidade. Se em algum lugar sobra, em algum lugar falta, ele vai equacionar esses problemas, os recursos, deslocar recursos para quem não tem. E parece uma coisa assim, né, irreal. Mas você sabia que no mundo há gente tão rica que não sabe o que fazer com dinheiro? Esses chamam-se especuladores. E os especuladores têm centenas de bilhões de dólares. E ao primeiro sinal de que as empresas de algum país não vão bem, eles tiram os recursos desse país. São os especuladores. São eles que fazem com que o dólar suba, com que as bolsas caem, com que o preço do petróleo seja atingido. Há pessoas que têm tantos recursos, tanto dinheiro, que nós não somos capazes de imaginar a quantia de recursos. E ao mesmo tempo há pessoas que sobrevivem com praticamente nada. Então o anticristo, ele equacionando esses problemas, ele criando um comunismo, né? Porque a ideia do comunismo é essa, de solucionar os problemas do mundo, equacionando as lacunas, onde tem gente que tem de sobra e tem gente que falta. Então vamos tirar um pouco daqui, colocar ali e vamos fazer um comunismo, onde tudo é comum a todos. Então vejam que a ideia do comunismo não está enterrada, né? Sabemos que essa ideia ainda persiste em muitos países hoje em dia. Então esse é o anticristo. O próximo ser da tribulação é o falso profeta. O falso profeta, página 86. Satanás sabe que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que glorifica Jesus, portanto dará ao anticristo também um cooperador que o glorifique, a fim de que seja bem aceito pelo povo. Esse cooperador será o falso profeta. Assim como o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que glorifica a Jesus, também o falso profeta é a terceira pessoa da Trindade satânica que glorifica ao anticristo. Letra A. Esse falso profeta também será um homem. A Bíblia diz no capítulo 13 de Apocalipse que ele surgiu da terra, que significa que nascerá como os demais homens. A palavra de Deus também usa a respeito do falso profeta um pronome pessoal e diz que ele recebeu a mesma preparação diabólica do anticristo, um líder político e um líder religioso. A missão do falso profeta não é apresentar-se a si mesmo,
mas apelando para o sentimento religioso dos homens, fazer com que eles adorem o anticristo. Página 87. Por isso está escrito que ele tem chifres como de um cordeiro, mas fala como dragão. Ou seja, é um lobo em pele de cordeiro. Ele será um homem de um falar doce, de uma fala mansa, né? de mensagens adocicadas, de mensagens que falam a alma e o coração, mas ele estará por trás preparando o mundo para a adoração ao anticristo. E ele não somente procura enganar os homens para que adorem o anticristo, mas ele introduzirá leis, letra C, criará leis para que adorem o anticristo. E aí é que a coisa vai apertar. Porque quem não tiver esse sinal não poderá vender nem comprar. Leia o capítulo 13 lá de Apocalipse e você vai ver essa realidade. Ele criará leis para que todos adorem o anticristo. Os que não adorarem não poderão comprar nem vender, ou seja, os homens verão os filhos morrerem de fome e não poderão comprar, nem vender, nem sair de casa, nem trabalhar. Né? Serão cortadas as suas aposentadorias, seu seguro-desemprego. E qual é a única forma desses homens poderem fazer parte do comércio, do mercado, comprar e vender, trabalhar? Recebendo o sinal do anticristo. Né? E a conclusão disso é que a trindade satânica fará os homens sofrerem horrores. O governo dessa trindade satânica fará os homens sofrerem horrores. Página 87. A propaganda no regime de lavagem cerebral fará o povo aceitar unanimemente todas as leis e orientação do anticristo. Os homens, de certo modo, tornar-se-ão endemoniados. Veja, irmãos, a profecia em Apocalipse diz que ele será um homem astuto. Ele resolvendo os problemas da humanidade. Qual é o ser humano que vai se opor a esse governo? As pessoas vão achar bom. As pessoas vão aplaudir esse governo. Vão achar que este homem está trazendo a solução de todos os problemas da humanidade. Portanto, esse será um tempo em que os homens seguirão ao anticristo, porque ele resolveu todos os problemas. Página 87, no final, diz: o mundo se tornará um campo de combate de demônios. A anarquia será total. Ai da terra, quando o Senhor que ela escolheu dominar sobre ela. Então, aqui nós encerramos esse comentário até a página número 87 sobre a grande tribulação e os personagens da grande tribulação, a trindade satânica que fará os homens sofrerem horrores. Logo nós estaremos de volta com outra aula. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Continuemos orando uns pelos outros. E eu peço que vocês perdoem se houver alguma coisa nessas teleaulas que vocês não gostarem ou alguma falha da nossa parte. Nos perdoem, porque pelo menos para mim é a primeira vez que eu estou dando uma aula nesse formato, mas a intenção neste momento é para que Deus abençoe a sua vida através deste estudo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula.